Joviais e jovianas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, falando sobre o tema dessa temporada, sobre sexualidade. E hoje com um tema muito interessante. Estamos no episódio 10, estamos quase no fim, mas ainda não. Eu sou a Carol Herman e você é muito bem-vindo, nosso convidado especial para estar aqui conosco. Não se esqueça que, claro, sempre que quiser enviar perguntas, sugestões, as críticas construtivas, estamos no nosso e-mail, podcastconverso@gmail.com, e também estamos no Instagram, @podcastconverso. Entre em contato conosco, deixa lá sua pergunta, sempre que quiser estaremos à sua disposição. E principalmente suas sugestões, as dúvidas que com certeza vão aparecendo aí falando sobre esse tema extremamente importante para o jovem. E hoje eu tenho um convidado muito especial, é uma honra ter esse convidado aqui. Ele que é o nosso chefe, o nosso líder da Associação Norte Paranaense e também é um dos 4 do Quarto Homem, o podcast Quarto Homem, que vocês já conhecem, muito famoso por aí. Pastor Giliardi, seja muito bem-vindo. Se apresente. Muito obrigado. Olha, me senti honrado com essa apresentação aqui. Tudo bem? Vocês que nos acompanham aí também pelo YouTube e pelo Spotify. É uma alegria poder estar aqui. Eu acompanhei o início, né, desse podcast e estou muito feliz que vocês deram continuidade e eu mais feliz ainda por poder gravar com vocês hoje. Que bom. Pastor Giliardi, quer falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho na associação, como líder de jovens, sobre o seu podcast também, que virou famoso aí. Quer falar um pouquinho para nós? Hoje eu atuo, né, na liderança do departamento, né, do Ministério Jovem, Música e Comunicação aqui para a região norte do Paraná. Então, tenho essa responsabilidade de liderar uma juventude, né, de cerca de 5.000 jovens que convivem aqui, congregam nas nossas igrejas na região norte do Paraná. É uma galera, né? É uma galera boa. E a gente está muito feliz. Eu não sou daqui, eu sou natural do Rio de Janeiro. Dá para perceber pelo sotaque, né? Perdi um pouquinho o sotaque. Quem é de lá mesmo, assim, que convive, vive ali, o sotaque é mais carregado. Mas eu não tenho como negar, sou natural do Rio de Janeiro, a capital. Comecei meu ministério em São Paulo, nunca trabalhei no Rio de Janeiro, minha família ainda mora lá. E depois de 9 anos trabalhando em São Paulo, fui chamado para essa região. Comecei trabalhando como pastor da igreja do IAP, que é o nosso internato adventista, ali em Ivatuba, pertinho de Maringá. E depois fui chamado para a Associação Norte Paranaense, onde eu estou até hoje. E no contexto da pandemia é que veio a ideia de gravarmos o podcast O Quarto Homem, porque estava tudo parado, tudo fechado, e a gente não podia fazer os nossos eventos, os nossos encontros. A gente pensou, como é que nós vamos atingir os nossos jovens, conversar com eles, falar com eles? Aí veio a ideia de nós gravarmos o podcast, e O Quarto Homem é uma conversa, né, entre amigos, que a gente faz sobre os dilemas da vida. Então, encontrei um doido, mais doido que eu, que é o pastor Ed, e aí juntos falamos, vamos fazer, e deu certo, pela graça de Deus, estamos firmes. Estamos devendo, porque a gente parou, né? Temporadas aí estão devendo pra gente. Mas a gente vai gravar o 40º episódio semana que vem. Legal. Certo? Então vai ser um episódio interessante que vai marcar uma nova fase do podcast, onde a gente vai entrar com mais intencionalidade no YouTube. Ó o spoiler aí, galera. Ó o spoiler aí. Então, quarta-feira que vem, a gente vai gravar um episódio ao vivo, às 20 horas, e a partir daí a gente vai nesse formato também mais forte no YouTube. Legal. Para quem não conhece o podcast Quarto Homem, são os nossos parceiros aqui da Podosfera. Procura lá a gente super indica aqui esse podcast que também traz assuntos muito relevantes para o jovem adventista e para os jovens no geral também que querem descobrir um pouquinho sobre a vontade de Deus, né? Inclusive sobre esse assunto da sexualidade nós fizemos uma série e até hoje é a série mais ouvida do nosso podcast. Muita gente ouve até hoje os primeiros 5, 6, 7 episódios que nós gravamos
e eles falam exatamente do tema que a gente vai conversar aqui. Que é um tema que traz dúvidas mesmo, Com né, certeza. pastor? Eu Sempre. achei essa lição desse trimestre extremamente relevante para o jovem atual, né? Demais. Inclusive, eu quero perguntar para você, pastor. Sim. Sendo o nosso líder e vendo agora essa necessidade de falarmos sobre a sexualidade, como que você vê, como você enxerga esses seus 5.000 jovens agora, um feedback seu em relação a essa lição, com esse tema? Tá tendo impacto na galera? Olha, eu acho que para a gente avaliar o impacto ainda está cedo, mas eu fiquei assim extremamente feliz, porque isso é inédito. Nós nunca, numa lição de escola sabatina, tratamos sobre esse assunto tão abertamente. Então é um grande avanço, sabe? Pensarmos nesse aspecto é um grande avanço. Quando a divisão, né, ela decidiu fazer uma lição específica para jovens, já tinha-se em mente a ideia de trabalhar assuntos relacionados especificamente ao universo dos jovens. Então, quando eles tiveram essa coragem, né, de lançar esse assunto e trabalhar sem medo, sem tabu, esses temas, eu fiquei extremamente feliz. E está dando já resultado, porque por onde a gente passa, né, nas escolas sabatinas jovens, onde a gente conversa, a gente vê a galera atenta, interessada, perguntando, colocando a sua opinião, ou seja, já era mais do que necessário a gente falar desse assunto. Foi em tempo, né? Com certeza, com certeza. Perfeito. E hoje, no episódio 10, vamos falar um pouquinho sobre sexo antes do casamento. Nós já vimos em episódios anteriores sobre o plano de Deus que o sexo fosse dentro do casamento. Exato. Mas e quando o sexo acontece antes do casamento, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E vamos começar falando um pouquinho sobre tecnologia. A gente já percebeu, e essa pandemia intensificou ainda mais, toda essa tecnologia que tem estreitado os nossos laços, nos conectado, estamos perto um do outro, mesmo estando longe, né? E a tecnologia traz essa possibilidade de estarmos juntos, mesmo separados, né? Modernizou processos, facilita a nossa vida desde sempre, desde o início da tecnologia até hoje. E com essas inovações, novidades que vêm surgindo pela própria necessidade que a pandemia trouxe, né, de não podermos estar juntos, mas conseguimos nos conectar por meio desses aparelhos e por meio dessas reuniões online e tudo mais. Como que ela também pode influenciar a nossa sexualidade? Como que a tecnologia tem a ver, entra aí no contexto da sexualidade, pastor Gili? Cara, olha só, na verdade, ela impacta e ela influencia de diversas formas, porque nós formamos quem nós somos a partir daquilo que nós consumimos. Então, aquilo que a gente contempla nos influencia tremendamente. É a lei da contemplação. Tá? Até no livro Grande Conflito, Ellen White vai falar sobre isso. Aquilo que a gente se demora, que a gente contempla, aquilo vai nos influenciar. E nós estamos mergulhados na tecnologia, nós estamos mergulhados nesse universo tecnológico de internet, de redes sociais, os jovens principalmente. Então a gente demora muito tempo nisso, os jovens passam muito tempo diante de telas, de imagens, de vídeos, de música. Então é evidente que isso vai influenciar como a gente lida com a sexualidade, como a gente pensa a sexualidade e como a gente age com ela, certo? Então, quando a gente olha para esse universo que nós estamos, a gente percebe, cara, que existe um bombardeio sexual. Em tudo, para onde a gente olha, existe um estímulo, uma provocação, uma insinuação sexual. Isso vai desde propagandas, música, vídeo, séries, tudo. Você pode perceber, tudo tem estímulo erótico, tudo tem estímulo sexual. Aí por quê? Né? Por que isso? É evidente, uma vez até brincando, eu li um artigo que dizia assim, sexo vende. As pessoas perceberam que sexo vende. Sexo chama atenção, sexo atrai. Eu lembro quando eu era professor de ensino religioso, eu estava chegando na sala, né, aquela bagunça de transição de professor, e aí o pessoal virado de cabeça, né, para lá e tal, e cadeira solta. E eu, pessoal, né, chamando a atenção ali, nada do pessoal. Aí tinha um garoto, falou, pastor, deixa eu, ó, facilzinho eu chamo a atenção dessa galera. Eu falei, papai, senta. Não. Quer ver esses caras pararem rapidinho? Vou te mostrar. Eu falei, o que você vai fazer? Aí ele subiu da cadeira, cara, e falou assim, sexo, gritou bem alto assim, sexo. Bem doido, né? Imediatamente a galera, parou, né?
É óbvio, o cara gritando, no meio do nada, em cima de uma cadeira, a palavra sexo, né? Ou eu quero sexo, não lembro o que ele gritou. Tudo contribuiu para que chamasse atenção, né? Aí os caras, parou na hora, ele falou, cara, não falei, ó. Sabe, sexo chama atenção. Sexo atrai. É impressionante. E as pessoas percebem isso. Quem faz mídia, quem produz conteúdo, percebe isso. Então, tudo que é erotizado, tudo que tem conotação sexual, isso de alguma forma atrai demais as pessoas. Então você vê desde propaganda de cerveja, que relaciona a mulher com a bebida como um objeto sexual, né? Desde das blogueiras no Instagram, desde as dancinhas do TikTok, entendeu? Desde propaganda até de papel higiênico, sabe, de terno, de calça jeans. Tudo tem conotação sexual. É óbvio que isso vai influenciar a forma como a gente se relaciona com a sexualidade. Sim, e a problemática é justamente que isso acaba degradando o ser humano. Não né? tenha dúvida. E tudo o que degrada o ser humano é contra a vontade de Deus ou até mesmo o plano de Deus. Com certeza. Né? E falando agora sobre o sexo antes do casamento, Sim. que isso a gente já comentou que vai contra o plano divino, não está de acordo com a vontade de Deus. Esse sexo antes do casamento pode ser considerado degradante? Degrada o ser humano? É ruim mesmo? Olha, é que tudo vai depender da nossa perspectiva de como que a gente enxerga o assunto. Se a gente olha só pelo aspecto hedonista dessa geração, que é o prazer pelo prazer, o cara vai dizer, puramente isso, e só prazer, né? O cara vai dizer, cara, isso é loucura, o que vocês estão falando? Como degradar? O sexo é saúde, o sexo é vida, o sexo é natural, tem que experimentar mesmo, tem que fazer mesmo. Por quê? Porque as pessoas elas partem de uma perspectiva diferente da nossa, né? A gente já parte de uma premissa de que nós somos seres criados à imagem de Deus, seres criados por Deus. E se quando a gente compra um carro, a gente precisa dar atenção ao manual do fabricante, quando a gente compra qualquer produto tecnológico, vem junto ao manual, e se você quer usar todo o potencial daquele produto, você lê. Eu não sei se você é costumeiramente habituada a ler manual. Eu, por exemplo, me ferrei uma vez que comprei um carro, cara, e eu achava que podia colocar qualquer, sabe, produto ali, aqueles aditivos, sabe, aquelas coisas que os frentistas nos oferecem. Eu achei que podia. Nunca tinha lido o manual e quase fundi o motor do meu carro porque eu não tinha lido o manual. E aquele carro específico que eu tinha não podia ter aditivo. Não era para colocar aditivo nenhum. Então você percebe, você só vai descobrir isso quando você dá atenção ao manual do fabricante. Nós que somos cristãos, a gente acredita que Deus é o nosso Criador e que nós fomos criados por um propósito. E qual que é o manual do fabricante que a gente tem? É a Bíblia. É a Bíblia. Né? E aí, quando você vai para a Bíblia, você, cara, descobre umas paradas sinistras que a Bíblia ela fala sobre esse assunto. Eu vou ler alguns textos, por exemplo. Ó, eu tenho um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15. A Bíblia vai dizer assim, ó, vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Paulo vai dizer várias vezes, né, que nós somos membros de um único só corpo, que é Cristo, que é o cabeça e tal. Aí ele diz, acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? Isso vai manchar, isso vai denegrir. Aí ele vai dizer, de maneira nenhuma. Certo? Você sabe que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela. Porque o casamento, lá de Gênesis 2:24, vai dizer que quando a gente se casa, a gente se une numa só carne com essa pessoa, ou seja, a gente casa com essa pessoa. Então, o casamento não é só aquilo que a gente assina no papel lá diante de um juiz de paz. Não é uma cerimônia, né? Casamento é o relacionamento sexual para a Bíblia. Ele se dá ali pelo relacionamento sexual. Exatamente. É muito profundo. Aí ele diz assim, ó, verso 18, fujam da imoralidade sexual. Fujam. É sério essa parada, fujam. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Aí você perguntou, denigre? Degrada? Claro que degrada, porque a imoralidade sexual, o pecado de forma o sexo de forma irresponsável, libertina, ele é um pecado contra o próprio corpo. Isso mancha, afeta o nosso próprio corpo, que foi criado à imagem de Deus.
Então, positivamente, de forma direta, degrada bastante. Com certeza Com degrada. certeza né? degrada. E o pastor leu um verso aqui agora sobre fugir da impureza, né? Fujam disso. Então, Deus vê, de fato, a virgindade, né? Tanto de homens quanto de mulheres, como algo de fato importante. Com certeza. Só que a virgindade, vou te falar uma coisa real aqui, ela não se limita apenas à questão física. Porque por muito tempo, né, eu sou de uma geração um pouco mais para trás, não muito, mas um pouquinho. Levemente. Levemente. Onde se ensinava muito a respeito da virgindade, só falava-se disso. E aí eu cresci achando o seguinte, não, beleza, o que não pode é fazer sexo antes do casamento. Só que não se pensou em ensinar os jovens, pelo menos na minha realidade, de que a virgindade é muito mais do que só somente não fazer sexo antes do casamento. Não tem a ver com apenas o uma ato questão sexual, física, né? o ato sexual em si, mas tudo que envolve a impureza sexual. A imoralidade. A imoralidade. Por isso que a Bíblia está falando de imoralidade. Não está dizendo fuja do sexo antes do casamento. A Bíblia está falando fuja da imoralidade. Por quê? Porque a pessoa pensa assim, beleza, eu sou virgem, eu nunca transei com ninguém. Mas a pessoa tem a mente totalmente poluída com a pornografia, por exemplo. Não tem diferença nenhuma. É o mesmo problema. É tudo porneia. Porque o porneia é o sexo ilícito, é o sexo fora dos planos de Deus. Entende? Tanto que Paulo, por exemplo, também vai dizer em 1 Tessalonicenses 4:3, esse texto é forte, eu preciso ler aqui, ele diz assim, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. O que é santidade na Bíblia? Não é ser perfeito. O santo para Deus não é aquele cara que fica lá no alto do monte orando. Não ter pecado, não né? Não ter pecado algum. Cara, santidade é ser diferente, é ser separado do mundo, é não fazer tudo o que o mundo faz. Então, ele está dizendo assim, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Então, o pecado sexual não se resume apenas ao relacionamento sexual antes do casamento ou fora do casamento. Pecado sexual é tudo o que a gente faz usando de forma ilícita a sexualidade. Então, envolve a masturbação, envolve a pornografia, certo? Que deixa a nossa mente poluída. Por isso que também, lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 7, Paulo vai dizer assim, Deus não chamou vocês para imundícia, porque a mente de vocês não é lixo. Ele chamou você para santificação. Então, a pureza, ela é muito mais importante, porque ela abarca a questão do relacionamento só dentro do casamento. Então, a pureza é extremamente importante. Porque senão, eu já vi vários casais namorados falar, pastor, mas qual que é o limite das carícias? Cara, isso não é pergunta que se deve fazer. Porque esse tipo de pergunta, geralmente, a pessoa quer saber o seguinte, até onde eu posso ir sem pecar? Só que isso é muito perigoso, é a mesma coisa que perguntar assim, até onde eu posso andar nesse precipício sem cair? Cara, o mais seguro é ficar distante. Exato. O mais seguro é andar longe, porque tu tem que andar lá perto, pô. Tu vai escorregar, pode vir um vento, tu pode, perder o equilíbrio, tu pode cair para quê? Uma vez eu estava conversando com um psicólogo, ele disse assim, tem gente que pensa assim, então o negócio é só não ter a relação sexual, então imagine um campo de futebol, a galera jogando bola, entendeu? Então o cara não pode só fazer o gol, mas ele pode ir com a bolinha até a pequena área, se é que você me entende. Entendeu? Então tem muitos casais cristãos, cara, que têm esse pensamento. Tipo assim, a preocupação deles é não ter a relação sexual. Mas o que vem antes disso... tudo, cara, tudo, dos preliminares, tudo. Entendeu? Aí ainda fica com a consciência tranquila. Ainda casamos virgens. Cara, não. Você casou virgem na tua cabeça. Não, nem na tua cabeça, né? Não é só no teu pensamento. Porque, na real, você já violou aquilo que Deus gostaria que você não violasse. Então, a pureza, ela precisa ser compreendida junto com esse tema aqui. Senão, não faz sentido algum simplesmente a proibição de ter relações sexuais dentro do casamento. Ok. Então, a gente já entendeu que sexo antes do casamento não dá, não pode. Não pode. Mas e se a gente... Vou falar de mim, porque de mim eu posso falar, né? Sim. Eu namoro,
Estou no processo aí do namoro. Amém, amém. Pode ir morar junto, então, pastor? Não tô casada, não vou fazer nada. É porque não é melhor a gente conhecer a pessoa antes de casar? Ok, não vou praticar o sexo antes do casamento, mas eu posso ir morar junto? Então, a lição, ela trouxe essa argumentação que muita gente usa, né? Na verdade, a galera usa para justificar, né? O conhecer o outro, né? Então, tipo assim, alguns sexólogos, né? Os gurus do sexo, até orientam isso. Não, como é que você vai se unir em casamento com alguém que você não conhece? Que você não sabe se tem química, você não sabe se vocês vão ser bons de cama. Cara, olha que conselho louco, né? Por isso que tudo parte da premissa. Então, se eu tô falando aqui pra gente que é crente, meu irmão, ouve a palavra de Deus. Não vai ouvir o blogueiro. Sai dela, povo meu. Sabe? Rapaz, é incrível como que algumas pessoas se dizem cristãs, mas não ouvem os conselhos da palavra de Deus. Prefere ouvir horóscopo, né? Prefere ouvir o influencer na internet, o que ele pensa, o que ele acha. Cara, quem são eles para falar alguma coisa, entendeu? Você pode até ouvir alguém que você admira e tal, mas mais do que isso, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa saber o que Deus pensa desse assunto. Aí quando você vai falar assim, pode morar junto, mas qual que é o plano de Deus para o casamento? Aí a gente vai lá para Gênesis 2:24. Acho que você vai citar até essa pergunta depois. Mas o que diz lá? Quando Deus cria Adão e Eva e falou, cara, vai dar certo, essa liga vai ser linda. E eles falam assim, então, eles dão um conselho. Deus dá um conselho. Vai deixar então você, o pai e a mãe, e vocês vão se unir um ao outro, e ambos vão se tornar uma só carne. Como que a gente se torna uma só carne? A gente acabou de ler aqui em Coríntios. É através da relação sexual. Entendeu? Então, a relação sexual ela acontece depois de um compromisso de formar uma nova família. E tudo isso gera uma responsabilidade, né, pastor? Com certeza. Entendeu? Então, assim, esse vínculo de compromisso é nessa atmosfera de compromisso é que o sexo, então, ele se tornaria uma bênção. Entendeu? Ele se tornaria uma bênção. Então, o problema é o descompromisso. É o lidar com o sexo como se ele fosse desconectado do todo, do relacionamento. E é isso que está acontecendo hoje. Hoje, o que o inimigo pensou? Cara, esse negócio é tão bom, esse negócio mexe tanto com eles, que eu vou distorcer e deturpar tudo isso que Deus criou como sendo algo magnífico, belo, maravilhoso. E ele tá conseguindo êxito em muitos casais, em muitos lugares, né? Na verdade, em todos os lugares, a humanidade se deturpa e se corrompe, cara, através dos pecados sexuais. Sabe? De todos os pecados, o que mais denigre a imagem de Deus em nós é o pecado sexual. E é muito comum a gente ver por aí casais ou até mesmo pessoas, seres solteiros, pessoas solteiras que praticam o ato sexual, que têm a sua vida sexual ativa, mas não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem nenhum tipo de relacionamento ali formal com qualquer outra pessoa, mas tem uma vida sexual ativa, né? A gente vê aí como Satanás tem utilizado esse âmbito da nossa vida. E qual que é a lógica dessa galera, né? Eles não têm compromisso legal e nem tanto compromisso assim real com a outra pessoa. Afetivo mesmo, um compromisso pleno. Mas eles se gostam, eles se curtem e eles experimentam um ao outro através do sexo. Entendeu? Nada mais do que isso. Só que a gente já percebeu, e a lição trouxe coisas interessantes, até argumentos, uma resenha bacana que o Michelson, que é um dos editores, né, da lição, que ele muito legal esse artigo que ele publicou, certo, no blog dele, que é Consequências do Sexo Fora de Contexto. E aqui ele vai apresentar uma série de razões. Ele na verdade, faz uma resenha de um livro chamado Hooked, né, que é Viciados. Né? Esse livro ele vai trazer muitas informações científicas e estatísticas que comprovam que essa galera que vive uma vida sexual ativa antes do casamento, eles têm chance triplicada de passarem por divórcios na sua vida matrimonial. Por quê? Porque, na verdade, eles utilizaram, certo, do sexo para estímulo, né, para prazer,
E só para isso, né? Só para isso. E o que acontece? O sexo ele é um dos maiores recompensadores de dopamina que existe. Então, o sexo vicia. Isso é cientificamente comprovado. E é por isso que a galera mergulha para valer e depois que faz uma vez, quer fazer de novo. Por quê? Por causa da forma como o nosso cérebro age, né? Então, o estímulo pela recompensa, pela dopamina que é produzida pelo sexo e outros neurotransmissores que são apresentados, né? Aqui, que o do homem é diferente da mulher, né? Oxitocina da mulher e o homem, eu não vou lembrar aqui, é vaso, alguma coisa. Então, leia essa resenha aqui, muito interessante no site do Michels, que quando você lê esses negócios, você percebe, cara, então tem lógica Deus ter falado para a gente não viver a não é só a teologia, a anatomia também tem a ver com isso, não tem nada a ver com a religiosidade, cara, tem a ver com ciência também. Se você quer ter uma vida feliz, uma vida plena, não use de forma irresponsável a sua sexualidade, cara. Espere o momento certo, com a pessoa certa. Perfeito, pastor. Inclusive, esse comentário que você fez agora, bem no final, espere a pessoa certa, é o que já vai me dar, deixa para a próxima pergunta. Sim. Quais que são as vantagens, então, de esperar até o casamento para ter intimidade, já que esse é o plano de Deus? E a gente sabe que vai ser bênção, mas quais são as vantagens, assim, que a gente pode ver de uma forma muito clara dentro de um relacionamento, quando a gente escolhi esperar, né? Espera pelo casamento para depois ter a prática e o ato sexual. Cara, a vantagem, elas são inúmeras, as vantagens. Eu vou destacar algumas aqui. Primeira vantagem que eu percebo, assim, a pessoa que ela espera o tempo certo, ela consegue, inclusive, ter uma experiência sexual muito mais prazerosa, por incrível que pareça. E até nesse livro vai falar sobre isso, estatisticamente falando. As relações sexuais de pessoas que esperaram o tempo certo para viver a sexualidade num relacionamento de compromisso e de amor real no casamento, têm satisfação sexual muito maior do que aqueles que trocam de parceiros o tempo todo, certo? Durante a sua vida. Isso também é comprovado por ciência, por pesquisa empírica e etc. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, você evita uma série de dores, de problemas, de mágoas emocionais muito grande. Porque eu gostei muito quando foi falado, por exemplo, da mulher que quando ela se entrega sexualmente para o rapaz, a mulher ela libera uma substância, né, um neurotransmissor que é diferente do homem, mas tem o mesmo efeito, que faz com que ela, na verdade, esteja apta e preparada para novas relações. Então, é um negócio tão estimulante, tão forte, tão prazeroso, é como se ela estivesse se conectando, e está de fato, não só fisicamente, mas emocionalmente, quase que espiritualmente com a outra pessoa. Sabe? É como se eu pegasse dois objetos, certo? E grudasse... Um encaixa no outro, né? Grudasse esses dois objetos assim com um super bond, assim, super mega potente. Isso é o sexo. Sabe? Quando você une, você fica tão conectado com essa pessoa que depois que você simplesmente separa, não existe como simplesmente separar sem deixar marcas, sem deixar cicatrizes emocionais. Esse é o ponto que a mídia não ensina, que as novelas não falam, entendeu? E todo mundo ignora o fato. Como se, não, beleza, eu posso fazer sexo com você, depois vou embora e nada acontece. Mas não é isso. A gente tem uma sociedade doentia, uma sociedade depressiva, carente, sabe, sensível. E você acha que por que isso? É óbvio que tem esse fator também que envolve muito, que a gente não pode ignorar. Sabe? Então, você quer evitar sentir dores emocionais desnecessariamente, quer evitar se iludir, sabe? Se sentir um nada. Cara, evita. Não faça, na verdade, sabe? Abstenha, é o que a Bíblia vai dizer. Né? Então, assim, essas são algumas consequências assim, reais, claras, palpáveis, de você aprender a esperar em Deus. Além de você estar obedecendo a Deus, ter consciência de que você está fazendo a vontade de Deus, isso vai fazer bem para você,
você esperar o tempo certo. Entende? Eu comecei a namorar, por exemplo, muito cedo. Eu comecei a namorar com 15 anos. Eu ia fazer 16 anos quando eu comecei a namorar a minha esposa. Entendeu? Então, assim, eu namorei com ela em 5 anos, porque eu comecei a namorar muito cedo. Foi fácil pra gente esperar? Cara, claro, não foi fácil. Imagine 2 adolescentes à flor da pele. Quando eu faço aconselhamento de casais, eu abro o jogo mesmo para eles. Falei, galera, eu sei da luta que vocês têm, porque nós passamos por isso. Eu não vou dizer que eu sou super-homem aqui, porque não. Diversas vezes a gente quase caiu em tentação. Porque a gente se converte, mas os nossos hormônios não, né? Então foi muito difícil, muito difícil. Aí a gente teve que tomar algumas decisões para poder esperar em Deus. Entendeu? Então a gente tem que aumentar o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que buscar a Deus juntos, ler livros sobre o assunto e não ignorar o tema. Sabe, quanto mais a gente dialoga e conversa e coloca os nossos planos um para o outro diante de Deus, isso dá força no compromisso. Dá força no compromisso. E aí o sexo experimentado do contexto de casamento, sabe, na forma como Deus orienta, é sensacional. É sensacional. E o que eu vejo hoje é uma inversão de valores. Antes do casamento, a galera quer pegar geral. É sexo, 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 sexo o tempo todo. Aí casa, não quer fazer mais sexo. Aí casa, não tem mais estímulo. Quantas vezes eu, como pastor, já aconselhei casais que estavam à beira de separar. Por quê? Porque a vida sexual deles estava um nada, um lixo. Entendeu? É isso que os mais jovens não entendem. Porque eles são inconsequentes, eles não enxergam lá na frente. O futuro, né? Eles não enxergam o futuro, eles eu quero aqui agora. Então, se eles pudessem enxergar no futuro, eles não fariam o que estão fazendo hoje. Não fariam. Entende? Então, assim, vale muito a pena seguir o plano de Deus. Ele é o Criador. E como Criador, o manual de instruções é muito importante. Ele sabe como o nosso corpo funciona. E por isso ele deu pra gente essas orientações. Então, vale a pena esperar. Inclusive, você comentou, pastor, sobre a conexão em relação ao ato sexual entre o homem e a mulher ali, né? Exato. Uma vez, há um tempinho atrás na faculdade, eu estava lendo alguns artigos sobre essa questão. Sim. E existem alguns estudos que comprovam que tanto o homem quanto a mulher, na sua primeira vez, ali no seu primeiro relacionamento sexual, existe um certo vínculo que é criado entre aquela primeira pessoa. Principalmente afeta mais as mulheres, porque nós somos mais emocionais, isso, né? E esse estudo trazia isso muito claro, sabe? Do problema, e trazia dessa problemática de mulheres que têm as relações sexuais ou a primeira relação sexual com qualquer um. E como isso trazia para elas um grande, assim, aquela sensação de não queria ter feito, arrependimento, de vazio, né? de frustração. Justamente, porque existe essa conexão que nós temos com a primeira pessoa que a gente pratica o ato sexual, né? A primeira vez ela Quem colocou isso em nós, né? Exatamente. Por isso que a primeira vez é para ser dentro do casamento, porque é aquela pessoa. Claro, né? Com certeza. Então, acho que isso vem para deixar muito claro, claro que a gente já vem estudando sobre a Bíblia vai trazer isso, mas também a ciência vem falando, cuidado, tomem cuidado com isso, né? Nada mais é do que Deus já deixou escrito para nós há muito tempo atrás, né? Cara, e é interessante, pegando esse gancho, que nesse artigo desse livro aqui, né, são 2 autores aqui, o Joy McCartney, alguma coisa assim, né, e a Freda, que sobrenome difícil aqui. E esses autores, eles colocam que no homem o efeito do neurotransmissor é um pouco diferente. Porque no homem, por exemplo, ele ao fazer sexo, ele cria esse estímulo, né, extremamente estimulante, e a sensação é de que o homem ele precisa buscar mais e mais. E a evolução vai dizer que ele está buscando uma fêmea para poder ter o seu filho, né? Então ele vai fazendo sexo com várias mulheres, mas não é isso que as pesquisas vão revelar. As pesquisas vão revelar o contrário, que na verdade quando o homem ele começa a ter relações sexuais com várias mulheres, ele cria na verdade uma rotina no seu cérebro
que vai pedir sempre mais, sempre mais, sempre mais. Então, pegando aquele exemplo lá da conexão, né, que gruda, de tanto grudar, separar, a cola se perde. Então, ele vai ter extrema dificuldade de se relacionar com uma única só pessoa. Então, e isso a gente vê direto, né? As pessoas que são assim, que querem passar o rodo em todo mundo, eles têm dificuldade de ficar com uma única só pessoa. Certo? Eles não conseguem fazer uma única só pessoa feliz. E esse é um problema seríssimo, né, que a gente vê na nossa sociedade. Então, pensando em tudo isso, é óbvio que o melhor, cara, é você escolher uma pessoa e fazer aquela pessoa feliz cada dia. E foca nela. Foca, meu irmão, foca. Porque aí é homem de verdade. Né? É amar a mesma mulher todos os dias, por tantos anos. Eu tenho essa meta na vida, entendeu? Eu tenho essa meta na vida. Eu olho, por exemplo, para casais que completam 50, 60 anos juntos, cara, eu olho e falo, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui para minha vida. Entende? E eu vou dizer sem medo de errar, sabe? Eu esqueci o nome, perdão. Carol, pô. Eu ia falar Carol, mas eu fiquei... Então, Carol, eu fiquei pensando assim, cara, o que Deus faz é perfeito. Se Deus faz o que é perfeito, eu vou experimentar o que Deus faz. E eu creio que o amor no casamento ele pode crescer cada vez mais. Inclusive sexualmente falando. Então, cara, tu não enjoa, não? Cara, quando há amor, quando há compromisso, quando há vínculo, porque o sexo ele é um elemento só. Isso é importante deixar claro aqui também. O sexo não é tudo no casamento. Tá? Então, se o sexo não é tudo no casamento, eu não tenho que casar só para fazer sexo. Porque isso é um problema da galera crente. A galera crente, eles ficam na neura, né? Tem que ser virgem, tem que ser virgem, tem que casar virgem, tem que casar virgem. Aí, cara, eles casam para fazer sexo. Não é só isso. Tem que deixar claro aí. Eu não um spoilerzinho para eles aqui. A vida de casamento não é só isso, não. Temos a voz aqui da experiência falando, galera, presta atenção. Cara, tem boleto, tem conta. Tem filhos. Tem filho, mas aí tem que realmente deixar para fazer na hora certa, entendeu? Mas é um risco, pode acontecer. Mesmo quem se cuida, mesmo quem usa contraceptivos, pode ter filhos, entendeu? Aí, se você tem filho num contexto que você não tem compromisso, você não tem preparo, como é que fica? Fica o que está acontecendo hoje. Filhos largados, diversas famílias de pais desestruturados, que o pai não convive com a mãe. Gente, está tão claro diante de nós isso, e a gente age como se fosse normal. Não é normal. Porque Deus não queria que fosse assim. Entendeu? Por exemplo, eu conheço amigos que se casaram e tiveram filho no primeiro ano de casamento. Cara, não é o ideal. Eu tive filho no 6º ano de casado, curti muito a minha esposa e a gente curtiu a vida a 2 juntos no casamento por 6 anos. Isso é sensacional. Esse é o conselho que eu dou para todo mundo. 6 anos é ideal para você ter filho, sabe? Assim, depois de casado. Mas pode acontecer. Mas é melhor que aconteça dentro de um contexto de casado do que num contexto fora do casamento, cara. Então, o sexo não é qualquer coisa, não é brincadeira. Entendeu? Eu não posso resolver a questão sexual do casamento distribuindo camisinha para todo mundo, fazendo a menina usar a pílula do dia seguinte, ou simplesmente aprovar o aborto. Cara, não. Existem estratégias muito mais eficientes, muito mais seguras do que essas presepadas todas aí. Que o nosso manual de vida, que é a Bíblia, já vai trazer isso para nós. Já vai trazer para a gente. Esse é o ponto. Justamente. Pastor Gili, a gente está falando aqui sobre o sexo fora do plano de Deus. Sim. E isso para Deus é considerado como o pecado da fornicação. Né? Explica para nós como é que funciona esse pecado. O que de fato traz como conceito? Qual que é o conceito desse pecado de fornicação? Né? O que significa? A fornicação, ela na verdade está em pé igualdade com o adultério. Ambos, na verdade, é a mesma expressão em grego porneia, que é o sexo fora do casamento. Então, o sexo fora do casamento é tanto para quem é casado e trai a esposa ou o marido, certo? Para quem tem um relacionamento sexual fora do casamento, ou seja, antes de se casar. Certo? Então, a fornicação ela está prevista nos 10 mandamentos. Quando Deus fala não adulterarás. Porque o termo adultério
ele não se refere apenas à traição. Adulterar significa falsificar, estragar, corromper, alterar o estado original de alguma coisa. Isso é adulterar. Por isso, quando a gente vai no posto de gasolina, né, e fala assim, cara, essa gasolina é ruim. Essa gasolina está batizada. O que é uma gasolina batizada? É uma gasolina adulterada. Por quê? Porque ela foi mexida na sua composição. Ela não está no seu estado original. E por isso é ruim. Não é pura. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não é puro, tudo aquilo que não é do estado original vai ser pior do que o original. Então, a fornicação, a porneia, ela é um adultério do plano de Deus para a nossa sexualidade. Então, não compensa, porque isso vai ser ruim para você, vai estragar o seu corpo, a sua mente, os seus planos, os seus sonhos, o seu emocional. Então, irmão, não vale a pena, pô. Segue o caminho de Deus, que é melhor. Muito melhor, né? Muito Se o que Deus melhor. faz é perfeito, por que eu vou trocar pelo que é ruim, que é imperfeito, né? E essa é a pergunta que a gente faz. Só tem uma explicação. Por que a gente troca? É por causa do pecado que habita em nós. A nossa natureza Porque se você que perguntar vai para um contra. drogado assim, mano, por que tu tá se arrebentando, cara, usando esse crack, usando essa cocaína? Por quê? A única explicação, porque o cara é um viciado. O cara é um Não viciado. consegue sair disso. O corpo está totalmente dominado pelo pecado. Então ele não tem forças, ele precisa de ajuda externa. Então a mesma coisa acontece com os pecados sexuais. Certo? Por isso que Paulo vai dizer controle, cara, se controle. Por isso que eu lance do fugir, porque sozinho a gente não dá conta. Tem que fugir. Sabe, esses casais que ficam brincando com o perigo, namorando no escuro. Fuja louco. Cara, se pegando no corredor, entendeu? Sozinho dentro de casa. Mano, você tá pedindo pra morrer, entendeu? Você tá pedindo... Não dá certo, você tem que fugir mesmo. Tá brincando com o inimigo, Você né? tem que fazer igual José, entendeu? Fazer igual José. Corre. Né? Então, assim, quando você estiver namorando com alguém, cara, namore por propósito e não por carência. Esse é um outro problema. Hoje, as pessoas estão tão carentes afetivamente, emocionalmente, que elas cedem, porque elas entendem amor como intimidade. Como se fosse a mesma coisa. Sexo como intimidade, perdão, não amor. Amor e intimidade é a mesma coisa. Mas eu estou dizendo o sexo com intimidade, elas confundem. Então acham que se entregar sexualmente para uma menina que ela gosta, vai segurar esse menino. Na verdade, não vai segurar esse menino. Na verdade, esse cara vai dar um pé na sua bunda. Essa é a verdade, desculpa a expressão. Por quê? Porque está confundindo as coisas. Se entrega por carência. Não se entrega por carência. Se entrega por propósito. Se você tem propósito para o seu namoro, não vai ser qualquer proposta indecente que vai te pegar, entendeu? Ontem eu recebi um memezinho, assim, uma chargezinha bem engraçada de uma pessoa, né, que a charge dizia assim, era um casal de namorados conversando, né? E aí a menina... Não, eu quero ler para vocês aqui. Não, eu tenho que ler. A menina dizia assim, ó, faço qualquer coisa por você. Aí o bonequinho do menino dizia, pare de ir para a igreja. Aí a menina, vai te lascar, demônio. A menina namora com propósito. Entendeu? Então, esse cara vem com conversinha mole, assim, né? Né? Me pede uma prova de amor. Aí o cara fala um negócio desse, cara... manda esse cara ir pro inferno, entendeu? Porque não é de Deus. Então, assim, agora, quando a gente não tem esse propósito bem definido, a gente não tem essa força, esse domínio próprio. E é por isso que tem tanto crente, tem tanta menina, tanto rapaz cristão que estão vivendo como os gentios. Porque o texto que eu li aqui por último, ó, cada um deve aprender a controlar o próprio corpo. Isso é 1 Tessalonicenses 4:3, ó. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, e não em paixões sexuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Cara, esse texto aqui para mim foi muito forte. Você não pode viver como vivem aqueles que não conhecem a Deus. Porque quem não conhece a Deus, Carol, é compreensível. Está dentro da cosmovisão deles viver desse jeito. Eles vivem de qualquer forma, qualquer caminho é caminho. Está dentro da cosmovisão deles, sabe? Está coerente com o que eles acreditam. Agora, o que não consigo entender é gente que se diz cristã vivendo como essa galera que não conhece a Deus, transgredindo os conselhos de Deus
como se fossem gentios. Quem eram os gentios? É aquela galera pagã, aquela galera que não conhece os planos de Deus, a Bíblia nem nada. E tem uma galera nossa agindo e vivendo dessa mesma forma. Então, pessoal, não faz isso não. Entendeu? Quando Davi vai dizer lá no Salmo 119, né? Escondi as tuas palavras no meu coração. Para quê? Para não pecar. Se a gente não colocar a palavra de Deus dentro de nós, a gente vai cair como qualquer outro cai. Porque nós somos seres humanos pecadores. Perfeito, pastor. É isso. Uma pergunta capciosa, falando Eita, agora nós. sobre nós como igreja. Quando eu falo igreja, entenda a igreja adventista. Aham. Como a igreja adventista, ela aborda, ela entende essa atividade sexual antes do casamento, né? Qual que é a visão da igreja em relação a isso? A igreja vai seguir a Bíblia, né? Então, a doutrina da igreja com relação ao casamento e à sexualidade vai definir o sexo apenas dentro do contexto do casamento. Né? Então, a igreja adventista ela não apoia a prática sexual ilícita, sabe? Inclusive, os nossos casamentos não são realizados se os dois já vivem juntos. Tipo, na igreja, né? Não há bênção religiosa para uma união que já consumou o casamento. Certo? Por quê? Nossa, que preconceito e tal. Não, não é preconceito. É porque há uma lógica na questão. A cerimônia religiosa para a nossa igreja, né, para a compreensão bíblica, ela é uma cerimônia para o casal buscar uma bênção. A bênção de Deus, né? Pré-nupcial. Sobre o casamento. Então, a bênção religiosa ela é pré-nupcial. Ou seja, ela é antes do casamento. É como se eu estivesse indo diante do altar, diante dos testemunhos e dizer, Deus, abençoe a união que nós vamos consumar. Basicamente é isso. Agora, por que eu vou vestido de noiva, toda aquela cerimônia, aquela pompa e honra, para pedir uma bênção sobre algo que eu já experimentei, eu já estou vivendo? Então, aí o casamento não tem sentido, o casamento religioso. Basta você o quê? Então, consumar legalmente. Então, a pessoa vai no civil e se fixa, né? Ou seja, eu estou agora legalmente casado com essa pessoa. Amém. Aí na igreja, o que dá para fazer em casos assim? A igreja ela faz uma cerimônia de gratidão. Eu quero agradecer e eu quero pedir a bênção para você que já estão vivendo juntos. Só que aí a cerimônia é outra, é outro contexto. Entendeu? E isso tem que ficar muito claro, porque hoje em dia a galera tá nem aí porque a igreja diz, porque a Bíblia diz, entendeu? Eles querem a festa do casamento. Entendeu? E se o pastor não quiser fazer, eu arrumo outro pastor para fazer. Porque o que importa para eles é a festa, é as fotos e tal. Porque a galera perdeu o sentido e a noção do que significa, inclusive, a própria cerimônia, o simbolismo que ela traz. Entendeu? Tipo, a galera vai perdendo isso com o tempo. Ao tal ponto da pessoa dizer, vamos lá, vamos fazer de qualquer jeito aí. E agora, nós como membros dessa igreja, Sim. Como que a gente deve tratar essas pessoas, esse casal que já praticou o sexo antes do casamento? Cara, né? tem que tratar como trata qualquer um que erra em qualquer aspecto da vida. Com amor, com carinho, com misericórdia, com compaixão. Entendeu? Porque a gente não pode colocar, embora eu falei aqui que o pecado sexual ele é extremamente degradante, talvez de todos que existem, ele é o que mais afeta e que degenera a gente não pode colocar ele num patamar como se ele fosse o pecado dos pecados. Entende? A gente tem que lidar com amor, com carinho, com sabedoria, porque eu creio muito no poder restaurador de Deus. Então, se eu estou falando para algum casal que se sente culpado porque já teve uma relação sexual antes do casamento e não era o plano deles isso, mas infelizmente eles fraquejaram e caíram, não é para vocês agora se desesperarem, chutarem um balde e dizer, nunca mais vou ser feliz, nunca mais vou ter a bênção de Deus, porque isso não é verdade. Porque Deus pode restaurar qualquer indivíduo, qualquer um, inclusive casais. Sabe? E a partir do momento em que eles se arrependem e falam, eu quero viver uma novidade de vida, cara, Deus abençoe essa união. Eu já lidei diversas vezes com casais que vêm a mim muito tristes, né, dizendo, pastor, nós caímos em pecado e tal. Alguém sabe, alguém conhece e tal. Não, pastor, ninguém sabe. É só você e Deus, só você e Deus. E a gente orar com eles chorando ali e dizer, cara, vocês vão recomeçar. E vocês vão fazer agora tudo diferente.
e essa pessoa conseguir casar, vencer, estão juntos até hoje. Você está entendendo? Então, isso é possível. Isso é possível. Inclusive, nós, pastores, a gente trabalha com sigilo pastoral. O pastor nunca vai ficar descortinando o pecado das pessoas diante da igreja. Irmãos, esse casalzinho veio falar comigo aqui, contou um segredo, mas aí conta no sermão. Não, pô, se é segredo, se ninguém sabe, morre ali, entre nós e Deus. Você está entendendo? Então, é assim que a gente tem que lidar com as pessoas. A gente tem que dar uma segunda chance. É igual Jesus falou, vai e não peques mais. Falou para aquela mulher adúltera. Não condenou. Deu uma segunda chance. E a vida dela foi transformada por causa da graça, da misericórdia de Deus. A mesma coisa tem que acontecer. Então, se a gente inculca muito castigo e culpa nesse casal, ele não consegue se levantar, ele não consegue se erguer. Agora, isso é diferente de passar a mão na cabeça. De dizer, não tem problema. Tá tudo bem. Né? Igual aqueles pais assim, totalmente sem noção, né? Que deixa o casal de namorados, a filha com o namoradinho dela, dormirem juntos. Eu prefiro que eles façam sexo aqui dentro da minha casa do que fora, porque é perigoso lá fora. Pô, pelo amor de Deus, cara. Nem uma coisa nem outra. Entendeu? Nem uma coisa nem outra. Então, casais cristãos, pais cristãos, não deveriam jamais agir dessa forma. Só que também tem que ser amoroso ao conversar com os filhos, para que os filhos, na presença do pai, não façam, mas façam escondido. Não. Tem que mexer com a consciência dele. Trabalhar com um sentido de temor. De reconhecimento ali, porque, Carol, é isso que segurou a gente. Eu e a Gisele, a gente namorou juntos no internato. Então, imagine, eu fazendo teologia e ela fazendo letras. Sem pai, sem mãe. Cara, sem pai nem mãe vendo junto, eu me senti um José do Egito, entendeu? E ali a gente teve todas as oportunidades possíveis que você possa imaginar para a gente fazer o que a gente quisesse, sem ninguém saber. Mas a consciência de que Deus estava me vendo era o que me segurava em todos os momentos. Deus ia saber. Cara, isso é muito forte. E eu sinto que as pessoas perderam a noção da presença de Deus. E quando a gente perde a noção da presença de Deus, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Entendeu? Então, amigos que estão nos ouvindo aqui nesse podcast, que estão acompanhando a gente pelo YouTube, é o temor de Deus que segura a gente, que freia a gente, inclusive os nossos instintos sexuais. Porque é instintivo, gente. É instintivo. Por isso, tome cuidado com o beijo. Porque o tipo de beijo que você vai dar vai esquentar tudo e vai fazer com que você siga. Você vai além, tá ligado? Você vai além. Então, não come... eu não sei quem que me disse isso. Foi a minha esposa ou se foi... Eu acho que foi a minha esposa que falou isso, mas na época a gente namorava. Ela disse assim, nunca comece aquilo que você não pode terminar. Entendeu? Minha mãe tem uma muito parecida com essa. Cara, se você começar errado, antiga. vai terminar errado. Vai terminar errado. Então, é a mais pura verdade. Se você não tem condições de terminar aquilo que você começou, não começa. Não começa. E esse que é o problema. A gente fica... É a história do abismo, né? Você vai aí, conversinha mole... Tá vivendo no limite ali, né? Aí quando você vê... Já era. Foi. Oxe, eu não aguentei, pastor. Ai. E aí, meu irmão, uma vez experimentado... Aí é uma choradeira, é vício, né? Uhum. É vício. E aí você não consegue controlar mais. Certo? Porque o sexo, se a gente olhar apenas biologicamente, né, fisicamente, ele é uma troca de estímulos neuroquímicos o tempo todo, entendeu? Então, você já afeta o seu corpo. Então, você vai querer mais, você vai querer mais, você vai querer mais. Só que aí, agora, deixa eu fechar esse tema dizendo o seguinte, que, na real, o sexo ele precisa estar inserido dentro de um contexto que é maior do que ele, que é o contexto do amor, do carinho, do respeito, da responsabilidade. Todos esses temas, eles envolvem, como se estivessem embrulhando o sexo. Então, quando o sexo ele vem embrulhado com amor, com intimidade, com carinho, com respeito, ele é muito mais bonito. Ele é muito mais bonito. É igual você pegar um perfume, sabe, comprar um perfume caro, cheiroso, gostoso, e vem num frascozinho zoado, velho, entendeu? Num negócio todo arrebentado, não tem nem vontade, parece que não é a mesma coisa. Então, o embrulho, ele é importante, ele valoriza. Ele valoriza, exatamente isso, ele valoriza o conteúdo. O sexo está sendo banalizado, porque a gente não está envolvendo ele, não está embrulhando ele com esses outros valores que Deus quis que fosse, né, que tivesse no casamento. Muito bem. É isso.
Queridos, fica aqui o conselho do pastor Gili, nosso grande amigo, que trouxe muito conteúdo para nós hoje, principalmente nos ajudou a pensar muito sobre esse assunto. Amém. E que você faça as suas escolhas, você que está nos ouvindo, não esqueça que não importa quão longe você foi, ainda é tempo de voltar. Nosso Deus está de braços abertos para te receber de volta. Amém, Carol. Carol, esqueci um negocinho aqui, Diga, posso falar? Pode falar. Que eu vi agora que eu vi aqui uma pergunta que eu achei curiosa para deixar um conselho para a galera. Porque tá aqui, ó, por isso deixa em paz e a sua mãe, aquele texto que eu já tinha citado, e una a sua mulher. Dá para casar e continuar vivendo com os pais? Ai, cara. Por que é importante esse conselho? Eu recentemente estava aconselhando um casal num curso de noivos. E eu estava falando sobre Gênesis 2:24, a teologia do casamento. E isso aqui é muito sério. Porque quando eu casei, eu nunca me esqueci do conselho que eu recebi, que deixar pai e mãe não é só deixar pai e mãe geograficamente, mas é deixar pai e mãe geograficamente, fisicamente, financeiramente e emocionalmente. Então, ou seja, só se casa, meu amigo, se você tiver condições de fazer tudo isso. De se desconectar do seu pai e sua mãe. Não significa que você não vai amar seu pai e sua mãe. Significa que você tem maturidade para construir uma nova família sem depender deles. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Por exemplo, nós casamos muito novos e por causa do meu trabalho pastoral, nós nunca moramos perto da casa dos meus pais e nem ela dos pais dela. Parece que isso foi ruim num primeiro momento, porque a gente sente falta dos avós perto dos filhos. A gente nunca teve isso nos nossos 20 anos de relacionamento. Mas hoje eu agradeço também a Deus por essa oportunidade, porque estar longe dos nossos pais fez com que a gente crescesse no nosso relacionamento sem interferências. Porque por mais boa vontade que tenham nossos pais, eles não podem interferir no nosso relacionamento, sabe? Então, não depender deles financeiramente, não depender deles emocionalmente. Por exemplo, briguei com a minha esposa, mãe, não sei o quê. E a mesma coisa a menina fazer chorando com a mãe, que é o que mais acontece. Né? Isso é terrível, é danoso. Então, tem que deixar mesmo pai e mãe, se possível até geograficamente falando. Eu sei que algumas situações isso não é possível, por questões financeiras, né? O casal não tem dinheiro e tal, aí vai fazer um puxadinho lá na casa da mãe lá e mora lá, mas que isso seja circunstancial, não seja para sempre. Na primeira oportunidade vaza, porque é importante que vocês tenham condições de construir laços de amor e de fidelidade um com o outro. Um com o outro. E até nisso, a Bíblia dá um show em nos aconselhar. Entendeu? Então, resumindo, vale a pena deixar o sexo para o momento certo. Né? E esse momento certo a gente entende que é o momento do compromisso de amor do casamento. Um momento da vida também, um momento certo. Isso né? mesmo, é isso mesmo. É isso aí, pessoal. Muito obrigada por você que esteve conosco até aqui. Pastor Gili, muito obrigada também. Junto. Nossa, foi muito gostoso conversarmos aqui, tirarmos as nossas dúvidas e principalmente falarmos sobre o plano de Deus. Fechou, tamo junto. Sigamos em frente na luz de Cristo. É isso. Valeu, aí, pessoal. Galera. Até a próxima e tchau, tchau. E é nóis. É nóis.